Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre possa nos desenvolver, que as vibrações de Jesus nesse friozinho de hoje possam estar nos aconchegando, né? Possam nos estar fazendo entender um pouquinho acerca desse tema. Um tema que nos traz a remeter muitos tabus, nos traz a remeter muitas culpas de milênios, né? Falar de sexo é sempre um tema difícil e um tema assim muito amplo. Tanto é que os espíritos sempre se preocuparam nos informar que os nossos maiores débitos estão voltados para a área sexual. Então nós temos que estudar bastante. A gente vê que Emmanuel escreveu Vida e Sexo, para entendimento. A gente vê que André Luiz, nas suas séries, escreveu Sexo e Destino. Manuel Filomeno de Miranda escreveu Sexo e Obsessão. A gente vê que Jorge Andréa escreveu Forças Sexuais da Alma, e tem vários. A gente tentar ver que realmente o tema é muito complexo. Para entender um pouquinho sobre sexualidade, nós temos que entender quem somos. Quem somos nós? Homem? Mulher? Kardec deixa claro que o espírito não tem sexo. Nós já estudamos algumas palestras atrás sobre reencarnação e vimos que nós nascemos simples e ignorantes. Ou seja, somos criados, ele falou, nós somos criados homem ou mulher. Não, ele falou que são simples e ignorantes. E daí começamos uma etapa evolutiva. Mas é claro que tudo evolui. Então, nós temos um motivo para ora vir homem, ora vir mulher. Né? E esse motivo vamos tentar hoje clarear um pouquinho com Kardec, junto com os espíritos amigos. A gente vê que nosso corpo físico, quando a gente já nasce, a gente nasce um corpo, ou de homem ou de mulher. Simples assim. Tanto que o médico, quando tira a gente da barriga lá, presencia há pouco tempo essa sensação, né? A gente vê que já nasce ali com o corpo físico preparado. Mas quem é aquele espírito? Nós não podemos falar, porque nós não temos esse dom ainda. Alguns até têm, eu não tenho. Então, identificar quem é aquele espírito ali. Imagine um espírito vindo de uma encarnação, 5, 6 vezes no corpo feminino, reencarnando num corpo masculino. Como é que seria a mente desse espírito? Ou vice-versa. Seria uma mente, no mínimo, conturbada até conseguir se equilibrar, dependendo do preparo que ele teve para a reencarnação. Mas, vamos lá. Então a gente vê que o espírito, ele é o ser pensante do universo. E ele aglomera uma energia em torno de si, co-criando em cima da criação. O Espírito não cria nada, ele co-cria em cima da criação de Deus. Então ele aglomera em torno de si uma energia. Essa energia que ele aglomera, é claro que é do fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal é matéria. Então nós assimilamos um corpo, vamos chamar um corpo espiritual, não é um termo apropriado, mas dá para melhor entendimento. Um corpo que vai, tipo assim, envolver o espírito. Vamos chamar ele de perispírito. Esse corpo está ali. E, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com a minha evolução, de acordo com o que eu quero ser, de acordo com o que eu necessito. E através desse perispírito, que também é matéria, eu vou plasmando algumas reencarnações com a ajuda dos espíritos amigos. E nessas encarnações, de acordo com a polaridade que eu estou no meu pensamento, eu direciono o foco para um corpo masculino ou para um corpo feminino de acordo com as minhas necessidades, porque os corpos são diferentes. Vamos igualar o homem com a mulher. Nós sabemos que as características físicas são diferentes e notórias, isso aí não tem dúvida. Não estamos falando aqui que um é melhor que o outro, que um tem mais qualidades que o outro, não é isso. Estamos falando que alguns desenvolvem uma área e outros desenvolvem outras áreas. Eu tive pouco tempo de ler um livro que não é espírita, mas eu acho interessante. Os homens fazem sexo, as mulheres fazem amor, ou a mulher faz amor e os homens fazem sexo, é uma coisa assim. Né? Mas eu peguei o livro, uma indicação, achei que o livro não ia ser muito legal, mas foi um casal que fez experiências de pessoas, homens e mulheres, e as coisas que acontecem entre os dois e foi tirando relações.
E eu observei que muitas daquelas relações eu fazia parte, como homem. E eu fui entendendo algumas coisas. Eu nunca achava em casa a minha carteira, nunca acho, né? A minha carteira, a chave do carro, as coisas pequenas eu nunca acho. Aí chega lá em casa, tá aqui, ó. Minha mãe, tá ali, você não tá vendo aqui não? Eu falei, você botou aí agora? Não botei, estava aqui, você não viu. Eu falei, tá bom, realmente não deve ter visto. E sempre é assim, cadê minha camisa tal? Tá aqui no cabide. Não tá, eu acabei de ver, vê de novo, eu vi, não tá. Ela vai lá, tá aqui, ó. Tá, isso acontece, fato. Aí nesse livro ela explica o seguinte, que o homem, o corpo, a evolução também, mas tudo evolui. Então, ao longo dos anos de evolução, o corpo masculino foi projetado, está sendo projetado, né? Para fazer o quê? Observar em torno as grandes distâncias. Proteção da família, proteção do que aconteceu. Então, ele tem uma visão periférica ampla. Então, ele observa muito bem as coisas longas, mas as coisas muito detalhadas, ele não observa. Sou eu. Por exemplo, o homem tem facilidade, é claro que tem suas exceções. Tem facilidade de estacionar um carro. Pega uma vaga, eu paro meu carro rapidinho. E é difícil parar. Tem mulheres que têm mais dificuldade de estacionar em lugar pequeno. Olha, vai e volta, essa vaga não dava. Dava 3 carros, vai embora e para outro lugar. É uma coisa notória, né? Por quê? Porque a mulher, ela foi preparada para olhar detalhes na cria. Observar uma respiração diferente, observar uma mancha, observar alguns fatos que passa despercebido pelo olhar periférico. Então ela olha detalhe. Ela é boa para achar as coisas, diversas coisas, mas é ruim nas coisas amplas. Tem vários detalhes no livro, quem quiser ler o restante, que não é o nosso caso aqui, só para mostrar que o corpo é diferente. Tem até uma coisa que a gente recebe pelo WhatsApp aí, que tem, você quer de redes iguais? Aí tem um estivador com 3 sacos de cimento, vem trabalhar comigo, né? É claro que tem mais força física, são trabalhos diferentes. No corpo são diferentes um do outro. Mas vamos lá, porque a gente aglomera a energia em torno de nós, que vai plasmar, como eu falei, a polaridade, da nossa necessidade naquele momento. Eu posso ter milhares de encarnações como homem. Eu vou ter uma encarnação como mulher. Eu vou ter que treinar essa parte, não tem jeito. Faz parte da evolução. Mas, vamos voltando lá. Então, eu tenho coisas comigo que são os instintos de preservação, os instintos de reprodução, que isso aí vem comigo. Os instintos, eu não preciso pensar para ele agir, entre aspas. Eles são pensamentos automatizados, que adquiri lá no princípio inteligente, que eu não era espírito, tivesse mais ou menos esse entendimento, eu não estava sendo criado, mas eu preciso dele para poder manter esse corpo vivo, para produzir o meu fluido vital, para poder o coração estar batendo, fazer as trocas gasosas no pulmão, levar as hemácias, levar o oxigênio para as células, isso faz automático. Então, o instinto, ele vem comigo. Então, quando eu reencarno, tanto no corpo de homem como de mulher, ele vem comigo. Então, eu necessito de quê? A parte sexual é lei de Deus, é divino, não tem culpa nem erro nisso. Isso não existe. A culpa e o erro talvez esteja nos nossos pensamentos, nossas atitudes, nosso sentimento de estar errado. Mas é lei de Deus, lei de reprodução, faz parte. Então, voltando, a gente vem com esses instintos instalados na gente. Só que os instintos também vem nosso pensamento lá do primitivismo. E nós trazemos a sensação de aquele sexo meio animalizado, puramente para procriar, puramente sem um afeto direto, mas a evolução vai vindo, nosso conhecimento vai mudando, o nosso entendimento das leis espirituais vai mudando, e sexo ele vai se transformando. O sexo que nós praticamos hoje não é mais aquele sexo que a gente praticava na época medieval. Depois assistir um filme medieval, ler alguns livros totalmente diferentes. Alguns ainda praticam, porque muitos reencarnam e a mente continua naquela época. Mas nós não podemos mais isso. Já temos um conhecimento da doutrina espírita, temos o conhecimento do cristianismo aí todo, que prega diferente. O amor, compreensão, né? Não um ato físico. E aos poucos nós vamos se desvencilhando desses instintos, desses impulsos sexuais
mais animais. Então, a gente vai ao seguinte, mas a lei física é a lei que rege o universo. E nós estamos sujeitos a ela. Imagine eu num carro a 100 km por hora e faço uma freada para ele cair para 20 km por hora. Eu vou sentir o quê? Um efeito. Lei da inércia. Se eu pegar um carro a 0 km por hora e acelerar, ele sair disparado, eu vou sentir também a lei da inércia. Então, eu volto àquele estado anterior. Então, eu estou aqui. Eu não sou o Roberto. Eu estou como? Mais ou menos assim. Porque eu tenho milhares de encarnações e experiências. Eu tenho que tomar muito cuidado para que qualquer coisa não venha a induzir um pensamento em mim, eu começar nossas correntes magnéticas, né? Para poder gerar, de novo, trazer aquele instinto que ainda está vivo em mim. Eu tenho que viver orando e vigiando. Porque eu ainda tenho a minha inércia dentro. E eu tento voltar. Então qualquer coisa pode vir a me estimular. É simples assim. Pega uma bolsa de diamantes e bota para um cavalo. Ele vai olhar, não vai induzir ele em nada. Pega uma bolsa de diamante e coloca em Brasília. Não vamos comentar nada, tá? Não vamos comentar nada. Estamos em época de eleição, vamos embora. Para ele poder entender, Jesus nos falava isso com uma forma muito diferente. Ele me fala, todas as palavras de Jesus têm uma profundidade que nós não chegamos a arranhar ainda a sua maturidade. Por que eu falo isso? Francisco de Assis, está até comentando ali com a Dice e com a Carolina, a respeito. Francisco de Assis, a gente conhece a história dele, não vou contar a história dele, que não é o caso. Ele recebeu aquela vozinha, né? Francisco, construa a minha igreja, tal. Saiu a peregrinar, construiu a igreja de pedra. Não é essa a igreja, Francisco, é a igreja no coração dos homens. E ele juntou aquele pessoal que compartilhava da ideia dele, aquele lençol preto, aquela corda, e saiu a peregrinar aquela brilhante história com os animais, com os cachorros, né? Aquela brilhante história que a gente já conhece. Só que passou um tempo, Francisco de Assis, finalmente conta isso. O de Assis começou a cair em depressão. Olha só, ficou triste. Porque ele achou que os companheiros dele não compartilhavam da mesma ideia que ele. Estavam se corrompendo. Da renúncia dos bens materiais. Olha só, ele renunciou a tudo. Não foi fácil a renúncia dele. Nós não conseguimos fazer aquilo talvez. Eu não. Ele renunciou e ele começou a ficar ruim, depressivo, triste, porque ele não conseguia mudar o outro. Ele não conseguia entender o outro com apego a algumas coisas materiais. E ele vai pedir ajuda no convento das Clarissas. Por isso que eu falei. Porque tinha uma irmã Clara, conhecida dele lá. A irmã Clarissa chegou, Clara falou para ele assim, Francisco, eu sei qual é o seu problema. Você sabe? Sei. Você é muito apegado às coisas materiais. Ele, como? Eu? Os outros começaram a rir, né? Eu? Claro, Francisco. Você é muito apegado às coisas materiais. Você desapegou das coisas fáceis. As coisas fáceis não desapega. Dinheiro, bens, isso aí vai ficar. Ele mandou desapegar das coisas materiais. Você quer mudar o outro. Você quer que o outro mude. Quem está no leme? É você? O trabalho é seu ou é de Jesus? De quem é o trabalho? Me explica. Não é dele? Por que você está se metendo lá? Você é muito apegado ainda, Francisco. É outra luta. É uma luta diferenciada. A nossa ainda está naquela de desfazer dos bens muito materiais. A dele já era outra. Por que eu falo isso? A nossa luta, quando Jesus fala assim, desapega dos bens materiais, ele não está falando só desapegar do carro, ele não está falando disso não. Ele está muito mais profundo. Desapega desses sentidos que faz a sua matéria funcionar sozinha. Toma conta deles, domina, seja dono de si, responsável pelos seus atos. Contenha suas energias, seus impulsos sexuais. Se ele pudesse falar, você falava assim, né? Porque as energias sexuais é uma energia de muito poder. Divaldo chegou para Chico e falou assim, isso novo, né? Novo de Divaldo, vai ser 60 anos atrás, né? 70, né? Chico, como é que você contém seus impulsos sexuais, os seus hormônios? É fácil, Divaldo. Conversa com suas células. Explica a elas que elas vão entender. Divaldo, hã? E ele faz até hoje, dizendo, né? Conversa, célulazinha, se contenha, né? Ué, estava errado? Certíssimo.
Quando você conversa, você pensa. Você pensando, você junta essa energia toda. Você plasma o seu corpo. Eu sou o que eu penso. Eu só não tenho força para isso, talvez. Então, essas reminiscências, o que acontece? Essas reminiscências que vêm à nossa cabeça é chamado de tentação. Jesus foi tentado, não foi? Mostrou para a gente o que era ser isso. É claro que tentar Jesus, né, a gente nem compreende tanto assim. Mas ele mostrou para a gente coisas fantásticas. É como a gente estivesse correndo de um cão muito grande, mas na verdade a gente quer que o cão nos alcance. É isso que nós estamos fazendo. A gente corre do cão, mas na verdade deixa o pezinho ver se ele morde. Porque a gente sabe que tem que se controlar esses impulsos. Nós já temos noção que nós não somos essa matéria. O prazer físico que nós temos é devido a um fluido vital. Que encarnado sente sensação prazerosa, física, porque tem fluido vital. Desencarnado não tem fluido vital. Nós somos espíritos. Nós não vamos manter a vida toda encarnados. A sensação de energia sexual está no afeto. Eu acho que a melhor explicação de sexo na vida espiritual é afeto. A gente tem que trocar a palavra sexo pelo afeto. Porque nós podemos esquecer o seguinte: não existe sexo por acaso. Vou fazer um sexo sem compromisso. Isso não existe. Por quê? Por que nós atribuímos muitos débitos com o sexo? Simples, porque tem relação com o outro. Nós não podemos esquecer que tem o outro. E não podemos esquecer que temos nós também. Então são relação entre, no mínimo, dois espíritos. Se deixou mágoa, deixou problema. Se deixou rancor, deixou problema. Então, como é que nós estamos tratando o outro? Por isso que o sexo é muito importante. Eu acho que nós temos que começar a entender o afeto, porque a parte mais prazerosa do sexo talvez não seja o ato, seja o afeto anterior, o carinho, a conquista, né? O afeto, aquele cortejo, seja a parte mais saborosa. Porque o ato em si, 2, 3, 4 minutos, 1 minuto, 30 segundos, sei lá, vai variar. E não está na melhor forma. Vamos começar a entender isso, vamos começar a vivenciar, porque não tem pecado em fazer sexo. Nenhum. É de Deus. O pecado está no nosso pensamento de como fazemos isso. Temos que mudar essa concepção. Paulo nos fala assim, ó, graças a Deus, já somos o que somos. Nós já evoluímos muito. Olha o que Emmanuel fala. Quem dera se a carne fosse apenas um corpo físico. Nós esquecemos que somos espíritos. Nós esquecemos que esse corpo, ele é uma constituição energética. Ele não é essa matéria física, eu nem consigo tocar nele. Se eu fosse mostrar isso em outro estudo, ele não toca. Eu senti uma força contrária aqui, que se eu trocasse, entraria em fusão. Eu não toco a matéria, eu sinto as forças atuantes. O corpo reflete a consciência espiritual, ou seja, nós temos uma consciência de tudo que nós somos. Nós nunca, tudo que a gente faz não se apaga, fica registrado. E vira e mexe, dependendo da intuição, como aquele diamante que eu falei, ela vem à tona. E pode vir de uma forma doída, uma forma muito de culpa. Por exemplo, nós reencarnamos com esquecimento. Nós só estamos rindo aqui hoje, rindo, alegres, porque a gente tem um esquecimento. Porque senão estaríamos chorando, vivenciando as relações amorosas, né, desajustadas que tivemos com os outros. Com certeza. Porque se nós não tivéssemos problemas nenhum, nós lembraríamos de tudo. Então, por misericórdia divina, Ele nos dá o perdão. A gente vê, no livro de André Luiz, não foi lembrado bem, o Alcides, ela faz o seguinte, ela pede para reencarnar para ajudar um ente querido aqui na Terra. Ela pede para reencarnar. Olha o que o espírito amigo dela fala. Vou até ler aqui. Não consigo ler sem óculos, não, gente. Partes de uma missão arriscada. Na carne vai experimentar carência, necessidade, partilha o próprio desejo, cruzará com seres que possui,
vínculos afetivos contigo. E vários não conseguem regressar bem. Já era um espírito bem equilibrado. Então fala, quando a gente reencarna, nós vamos rever afetos, desafetos, né? E é complicado. Nós somos tentados a todo tempo. Aquele que não sofre tentação tem dois motivos. Vamos avaliar só. Já sucumbiu a todas. Né? Não sofre mais, já sucumbiu a todas. Outra, já evoluiu, já é um anjo. Se tem alguém aqui, me desculpa, depois vocês me ensinam melhor aqui falar. Mas não tem outra solução. Se a gente não sofre tentação, não tem que se conter os impulsos sexuais, é porque a gente está bem evoluído ou já sucumbiu a todo, não tem que se preocupar mais. É bem simples, né? Deixa eu ver aqui. A gente vamos ter que reencarnar várias e várias e várias e várias vezes até conter todos esses impulsos aí. A gente tem relatos de mundos que não precisam mais de ato sexual para reprodução. Não precisam mais, porque já praticam um afeto entre um e outro, já se amam. Talvez sejam espíritos mais elevados, superiores, espíritos que não sei, em que estágio está esse espírito, mas nós ainda precisamos muito. Deixa eu ver aqui. Então, no sexo, nós às vezes, como eu falei, a gente faz assim, fazer um sexo por acaso, né, descompromissado, mas não podemos esquecer que nós trocamos energias psíquicas, hormonais, e o outro leva essa energia com ele, e eu fico com a dele, por muito tempo. Quem são as pessoas que eu estou me relacionando? Que vínculo que eu tenho? Nada é por acaso. O que é que eu estou resgatando ali? Ou adquirindo ainda. A gente tem que ter muito cuidado. Que a gente acha fácil, mas não é tanto. Uma história para nós espíritas, que está no livro Sexo e Destino, né? Quem lê o livro vai conhecer lá o Pedro Neves, vai lembrar dele. Como Emmanuel não escreve uma letra sem sentido, Pedro deve ser de pedra, até Haroldo fala isso, né? E Neves deve ser de neve, que o cara era um gelo. Aquele cara que não sorri, lembra aquela piada mais engraçada? Todo sério, tem que ser tudo 100%. Ele no plano espiritual, ele fazia o atendimento fraterno. E era bom no que fazia. Ele era bom no que fazia. Ele chegava lá, meu irmão, por que está caindo? A vida é para ser feliz. Nós estamos imortais, a gente conhece muito serviço, né? A vida é imortal, alegre-te, deixa que o outro erre, né? Depois vai se consertar, Jesus está olhando para você. E ele fazia esse trabalho por 20 anos só por 20 anos no nosso lar, tranquilo. Só que ele começou a ficar triste, não ir no serviço, começou a ficar se acolhendo, se encolhendo. Olha a culpa e a tristeza aí batendo em tudo sempre, né? Vai se encolhendo. E André Luiz narra que ele era incumbido da caravana que ia ajudar o Pedro Neves. O livro todo conta essa história aí, né? E o Pedro Neves chega, e ele chega, Pedro Neves, claro que ele não podia dar uma abordagem direta, falou assim, Pedro, eu queria conversar com você. Poderia? Claro, claro, André, claro. Estou com um problema, rapaz. Aí ele, qual é? Já bate aquele senso de ajuda, né? Qual é? Fala, vai poder tentar te ajudar. É que minha filha vai desencarnar. Minha família na Terra, desculpa, minha família na Terra está triste, minha família na Terra está me atrapalhando aqui, eu não consigo. André, eu estou com o mesmo problema. Já sabia, né? Estou com o mesmo problema, estou com o mesmo. É mesmo? É. A minha filha vai desencarnar. Ele, que bom. Vai estar junto com a gente aqui, né? Vai poder se abraçar mais. Aí, claro que o André sabia que tinha mais coisa por trás. Aí ele, mas não é muito ela não, é meu genro. Ah, vai desencarnar também? Não. É pior. Ele é um bom genro. Eu gosto dele. Ele cuida dela com muito carinho, muito abraço. Ela está remetida na cama por vários anos. Mas cuida também da amante que está do lado, no quarto ao lado. E minha filha não sabe disso. Quando ela souber, vai sofrer muito. Imagine o Pedro Ernesto, sério,
aquele cara para namorar, a filha deve ter pedido 10 anos de namoro, 5 anos de noivado, 2 para casar, né? Todo aquele ritual. E chega lá e se depara com uma situação dessa. Começa a bater, começa a vir na mente dele o quê? Aquela intuição, ele não se contém e cai. E ele continua lá, né? E ele tem uma amante como se não fosse suficiente. Ele tem amante, ainda está frequentando boate, ainda está se achando solteiro de novo. Eu não consigo. Me ajuda, André. E começou, André, calma. Você quer fazer parte da caravana que vai ajudar a sua filha? Eu quero. É claro que a caravana vai ajudar o genro, mas na verdade quem está ajudando quem? O Pedro Neves. A espiritualidade age assim, né? Que ajuda em cascata. Aí adivinha onde que eles vão? Para a boate. Aí chega na boate, Pedro Ernesto, André e mais alguns espíritos. Quando Pedro Neves vê o genro abraçado com outra garota, perde a estribeira, parte para cima, sai dando soco como se fosse funcionar, e o genro sente mal-estar, achou que fosse da bebida, estava apanhando mesmo, e se encosta para tomar uma água, e ele não se controla mais, o pessoal observando, e toma soco de MMA para cá, aquele negócio todo, né? Perdeu a compostura. No meio da boate levanta um espírito iluminado. Era o anjo guardião da boate. Fiquei abismado também quando eu vi. Todo lugar tem um anjo guardião. Ninguém está desprovido, ninguém está desamparado no mundo. Sempre tem alguém olhando. Jesus não falou para Ismael, vai e volte, eu estou no leme. Imagina eles chegando lá, eu quero um trabalho aqui, Jesus, para me dar, você é o anjo guardião da boate. Tem que ter uma situação complicada, né? Nós vamos ter quantos estímulos, quantas induções ali para sucumbir. Ela chega, ela bota a mão no Pedro Neves. Que é isso, meu irmão? Perdeu a compostura? A vida é muito mais que isso. E começou a usar as palavras que ele usava. Não vou narrar mais não, depois quem quiser saber o contato, já entendi meu objetivo aqui, leia o livro, né? Que aconteceu com o Pedro Neves. Mas assim, espírito espírita, conhecida de vida espiritual, e na hora que teve a indução, se sucumbiu. A parte sexual. Porque ele está preocupado, como lá Francisco de Assis, com o outro. Mas Jesus está olhando, ele tem um espírito guia que está olhando por ele. Nós estamos preocupados com o mundo, mas Jesus está olhando. Vamos olhar um pouquinho para dentro de nós. Vamos olhar quantos impulsos temos que conter. Quanto temos que entender de vida espiritual. Quanto? A gente vê também, mas nós estamos muito embutidos. Divaldo, que é um espírito espírita, né? Deixou a vida toda em labuta. Olha como é que os nossos pensamentos ainda são ou machistas, ou feministas, voltados à nossa encarnação, como fosse eu fosse esse corpo. Divaldo chega numa palestra, senhores, né? Senhoras, e começa a falar, e fala na hora, por trás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Aí Joana sopra no ouvido dele, por que está atrás? E ela, só que ninguém ouviu, né? E ela vai para o lado e vai para frente, e impulsiona. Né? Mas não é verdade? Ué, gente, é difícil. Não é fácil não. Conviver com Joana no pé, não é fácil não. Mas são assim. Ou nós achamos que tudo que nós fazemos passa despercebido. A pessoa mais importante está vendo. Somos nós mesmos. No mínimo isso. E na hora que vir aquele impulso, eu vou sucumbir. Eu não vou ter força, talvez, moral de levantar o que eu quero. Mas é normal. Nós estamos num estado de expiações e provas. Isso é normal. O filme mais assistido hoje são pornográficos. A pessoa, às vezes, passa 4, 5, 6 horas filmando um filme pornográfico para concentrar tudo que tem de erotismo em 10 minutos, para que a gente possa assistir aquilo e se induzir cada vez mais para um sexo animalesco, instintivo. Esses somos nós, no mundo atual de expiações e provas. Não é verdade? Eu falo na sua maioria das pessoas, né? Nós reclamamos dos programas de televisão.
às 6 horas, às 8, passa isso, passa aquilo, passa amor e sexo, passa não sei o quê. Mas nós assistimos. Porque se nós não assistíssemos, não tinha Ibope. Se não tiver Ibope, não funciona. Se tem, é porque nós gostamos. Essa é a nossa humanidade. Nós estamos numa humanidade hoje depressiva, uma humanidade doente, uma humanidade muito sofrida por problemas morais implantada no corpo físico. Por que isso? Por não conhecer vida espiritual. Por não entender que nós não somos esse ser aqui. É fácil isso. Eu vou olhar os sentimentos do Roberto. Ele é assim, ele é assado. Se eu posso me analisar, porque esse não sou eu. Eu sou algo mais. Eu estou vendo a minha personalidade, que é a soma de tudo que eu já fui. Eu nunca fui melhor do que eu sou hoje. Eu estou no ápice de minha evolução. É até triste saber isso, né, gente? Não é triste? Eu estou no ápice da minha evolução. Mas, graças a Deus, eu já estou começando a entender que eu tenho que conter meus impulsos. Não é chegar e não fazer mais sexo. Não, está errado. Não é isso que a doutrina espírita propõe. Não é isso. É fazer com educação. Olha a leiturazinha. Se eu achar aqui, né, gente? Aqui, achei. Vida e Sexo de Emmanuel. Olha o que ele fala para a gente. E para não nos delongarmos em considerações desnecessárias, concluiremos que, em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes. Olha as normas que ele dá. Livro, enfim, depois vocês leiam o livro também. Nem trouxe o livro hoje, porque isso tudo já era para ter lido, né? Não proibição, mas educação. Sexo tem que ser educado. Não é proibido. Ensina direito, né? Mostra o que é. É uma força de energia. É uma troca de afeto. Uma troca fantástica. Talvez seja, de uma forma perfeita, uma das maiores demonstrações de amor. Um amor que nós não entendemos ainda. Se doar e receber o que o outro tem de melhor, que são seus sentimentos. Olha o que ele fala. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Ou seja, devemos sempre lembrar que existe um outro na relação. E o respeito tem que ser tanto com ele, para conosco mesmo. Porque se nós não nos respeitamos, como eu vou respeitar o outro? Se a maior lei é de amor ao próximo, como que eu vou amar o próximo se eu não sei me amar ainda? Não indisciplina, mas controle. E nós podemos fazer isso. O Livro dos Espíritos nos faz que nós conseguimos, com um pequeno esforço, a gente se melhora. Um pequeno. Não precisa muito. Porque os grandes esforços, talvez, seja aquele de Francisco. Uma renúncia material diferenciada. Porque a nossa renúncia hoje ainda está a nível muito materializado. Talvez seja aquele: o que eu faço, Senhor, para entrar no reino dos céus? Larga tudo que tem e me siga. Nossa renúncia talvez seja essa. Não impulso livre, mas responsabilidade. Todas as nossas atitudes nós temos que pensar antes de fazer. A Joana nos diz que a gente, toda vez que a gente age por impulso e logo depois se arrepende, nós demos mole e sucumbimos a uma obsessão. Porque não deu tempo nem da gente pensar: como é que eu vou me arrepender do que eu fiz logo em seguida? Não foi meu. Então nós devemos receber a informação, pensar, passar pelos crivos. Isso é útil? Né? Para que eu vou fazer isso? Vai me elevar em quê? Talvez dou um pouquinho na hora. Não faço. Tá? Mas eu consigo vencer. E essa é a nossa luta. Porque renunciar às nossas más tendências, nós damos tanto prazer físico, que acaba quando a gente acaba o corpo físico. Não é fácil. Aí ele continua. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Então nós vamos ter muitas e muitas encarnações para aprender com as experiências. Ele continua. Sem isso, será enganar-nos. Lutar sem proveito,
sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quantas se fizerem precisas pelo mecanismo da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Isso foi em 1970, Emmanuel nos falando. Eu não tinha nem nascido ainda. Nessa encarnação, claro. A gente vê que conter os impulsos sexuais não é fácil. Nesse livro, quem tiver oportunidade também, quem gosta da parte mais científica, leia. Jorge Andréa, Forças Sexuais da Alma. Ele tem aqui, ó, foi médico, vice-presidente de assuntos doutrinários do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ele nos fala sobre diversos assuntos relacionados às forças instintivas sexuais, da glândula pineal. Ele fala das forças, das correntes que circulam sexuais em nossa volta, dos nossos centros de força. Ou seja, entendendo um pouquinho a parte física desse processo, que nos dá até medo de se aprofundar para ver como somos inconsequentes em diversas atitudes. E a gente acha que sabe de tudo, que tudo é muito tranquilo. André Luiz nos fala que nossos centros de força, mais na frente, eles vão sair. Os médicos vão sair, que eu falo, se expandir. Os médicos vão tratar. E vai voltar de novo. Como? Não sei. Mas nós já sabemos tudo. Ele fala que ele foi visitar a mãe. Em outro corpo. Que outro corpo? Já estava desencarnado? Só tinha o perispírito. Que outro corpo que ele foi? Sei lá. Quantas coisas temos para aprender sobre o corpo físico? Sobre o perispírito? Sobre as forças potenciais sexuais, né? Sexuais da alma. Muita coisa, né, gente? Então, a gente vê aqui, ó. Perdi tudo aqui, mas... eu ia falar um pouquinho sobre a página para não passar, né? A gente vê hoje a homossexualidade, um assunto difícil de tratar, um assunto doído, mas vamos trazer a visão espírita. Homossexualidade. Por que eu estou preocupado com a evolução do outro? Tem que estar? Não, tem que estar preocupado com a minha. Não é verdade? O espírito não tem sexo. Se o espírito está com dificuldade naquele processo dele, ele procura ajuda. Se ele não tiver, se está bem resolvido, deixa ele quieto. A diferença nisso não é libertinagem, é diferente. O que está acontecendo é um ato de libertinagem no mundo. Eu peguei um ofício há pouco tempo, ia ter uma não sei se é passeata ou um encontro, para o Ministério da Saúde, Ministério de Saúde, Ministério não, é Secretaria de Saúde Municipal, não fala com o município não. Aí eu fui ler, aí estava lá, aquisição de 3 mil lubrificantes e 3 mil camisinhas. Eu falei, para quê? Vai ser um ato de orgia na praça? Não era melhor estar explicando o que está acontecendo com ele? Para que a gente possa entender? No Brasil tem 70 tipos diferentes. Eu não consigo nem entender esse troço todo. Que é difícil, a mente humana é difícil de entender. Reencarnamos como homens, como mulheres, como homens, como mulheres. Como eu falei, imagine um ser que está reencarnado 3, 4, 5, 10, 100 vezes como homem, vindo no corpo de mulher, essa mente, para se ajustar. É claro que ele aceitou vir assim. Como deve sofrer esse ser por se ver de uma forma e na mente é outra. E nós criticamos, às vezes julgamos. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Será que todo mundo tem a mente sexual totalmente educada para poder julgar essas pessoas, esses espíritos? Não estamos falando em ser conivente com a libertinagem, não ser conivente com toda essa parte. Não. Mas temos que ter um entendimento de vida espiritual. São espíritos imortais como nós. Como lá o Pedro Ernesto, naquela hora que levantou, foi preciso levantar o guia espiritual da boate, botar a mão nele e fazer ele voltar a si de novo, que já tinha se perdido toda a compostura mental. Estava agredindo o outro. Vou contar aqui agora.
Não é isso? Nós temos que começar a pensar. O afeto, a gente vê, quando a gente começar a entender o sexo como afeto, todo o nosso sentimento de culpa, nosso entendimento vai mudar. Vai mudar. O Haroldo Dutra, ele conta um caso, que ele era juiz de família. Agora ele é trabalhista, se não me engano. Ele recebeu um caso de adoção. E ia receber, tinha um casal hétero, e esse casal, durante ele lá, ele quase teve que acionar a Lei Maria da Penha. Mais de 10 discussões ali no momento que estavam... Era a entrevista de adoção. E o casal brigou várias vezes. Aí depois o outro casal, eram 2 senhoras. E ele ouviu um amor, uma fraternidade, um carinho uma com a outra. Ele observou tudo. E ele deu a guarda para as 2. Foi criticado. Ele foi... Os próprios juízes da época não concordaram com a ideologia dele, né? E hoje ele falou que ele visita essas 2, até hoje ele acompanha, e ele tem aulas de paternidade e maternidade com as 2, com tamanho carinho e afeto que criam aquela criança que ele doou. Que doou não, que ele deu a guarda. Então, o respeito, o entendimento tem que vir em cima de qualquer coisa. Porque homossexualidade não quer dizer que seja imoralidade. São coisas muito diferentes uma da outra. Só que a coisa está tão confusa que nós já associamos com imoralidade. A gente já associa homossexualismo, vem à mente imoralidade, já não concorda. A população do mundo está assim hoje. Estamos agredindo. Eu tenho um conhecido que foi espancado e veio a óbito, desencarnou. Eu tenho uma conhecida espírita que quando o filho dela for reencarnar, não vou dizer o nome que é conhecido de todos aqui, eu acho. Quando o filho dela for reencarnar, o mentor, um dos guias dela veio e falou assim, tenha muito cuidado, muito trabalho, muito carinho, porque esse espírito está vindo de muito tempo no corpo feminino. Ele vai ter muita dificuldade de se ajustar. E ele nasceu. E desde pequeno, a gente já viu um processo diferente, mental, porque físico não tinha um processo tão claro. Não tinha, você não percebia. Mas o jeito era feminino. Ele hoje está adulto. Continua hétero, mas todo delicado na forma de tratar como se fosse uma mulher. A mente ainda está se ajustando. Mas é bonito ver isso. É uma luta, é uma conquista. Todos nós vamos passar por isso. Todos nós. Se já passamos, vamos passar por essas lutas. Que é a conquista do espírito. Então a gente vê que nós não devemos criticar, não devemos julgar, jogar pedra no telhado do outro, que nós não sabemos a nossa história. Nós, por misericórdia divina, tivemos esquecimento. Nós não podemos lembrar das atrocidades que fizemos e que sofremos. Então, nós não estamos aqui falando que tem que ser assim, ou falando que não tem que ser assim, tá? Que nós somos, na verdade, peregrinos. Nós não somos andarilhos. Olha a diferença grande. Nós não estamos andando sem rumo. Nós temos um espírito guia que nos direciona. Nós sabemos o que temos que mudar. Nós sabemos o que temos que conter. Nós sabemos o caminho a seguir. Isso nós sabemos. Lembra daquela tempestade que Jesus estava no barco e todo mundo ficou apavorado? E Jesus fala, está com medo de quê? Eu não estou aqui? E podia cumprimentar, homem de pouca fé. Não é isso? Jesus está conosco, não tem nada errado. A paz sexual nossa está tão aflorada, tão acentuada, porque nós estamos no finalzinho de expiações e provas. Nós já estamos entendendo isso tudo. E esse conflito nos deixa doido para mudar. Nos deixa doido para ter um afeto diferente. Nós não queremos mais um ato sexual físico. Nós queremos um ato sexual
de sentimento. Nós queremos sentir. Nós queremos estar junto em pensamento. E tem espíritos que são vinculados pela eternidade, pela imortalidade, pelo carinho, pelo afeto. Quantos que pedem para reencarnar junto? Então nem se importam se vem como homem, se vem como mulher, se vem como irmão, querem estar junto, porque gosta de estar. Não é isso? Quem eu gosto mais, meu pai ou minha mãe? Eu gosto dos dois. Isso nós temos que entender. Meus discípulos se conhecerão por muito se amarem. Nós temos que ter um grande consciência do processo de socialização. Nós pegamos uma criança hoje, nós falamos assim, menino brinca com carrinho, toma, e é azul. Menina brinca de boneca, e é rosa, toma. E cresce assim, sem problema nenhum. Nós socializamos. Se eu no começo invertesse isso, falasse menino brinca de boneca e menina brinca de carrinho, a gente ia crescer assim também sem problema nenhum. O problema não está no brinquedo. O problema não está nesses bens aí, na socialização. O problema está na forma que a gente faz ele pensar na sexualidade. Nele entender o respeito que ele tem que ter pelo outro. Porque o Evangelho deixa um roteiro muito seguro de convivência. Meu direito vai até onde começa o do outro. Ali se encerra. Se a gente conseguisse viver dessa forma, a gente seria muito mais feliz. Porque o nosso contexto hoje está totalmente voltado para a sexualidade. Pouco de nós hoje teria dificuldade de abrir o celular, todos os grupos de Zap. Pelas fotos que circulam pela rede. Eu dou aula para adolescente e fico pasmo às vezes com as coisas que param na sala de aula. 12, 13, mas são espíritos imortais, eu entendo. Mas não é para estar dessa forma. Eu tenho um colega que desencarnou aos 35 anos. Pelo uso, olha, o uso excessivo do Viagra. 35 anos de idade. Sabe o que é isso? Propagandas, incentivos, porque nós temos que ser o máximo, né? E acaba cometendo suicídio, porque é suicídio. Não precisamos disso. Como eu falei, o afeto não está no ato. O afeto está no carinho com o seu semelhante. E a gente vê as propagandas todas voltadas para essa área física. A gente não vê propaganda voltada para a área sentimental, para a área emocional. Porque quantos corações, quando eu falo sentimento, são destruídos só porque eu estou no corpo de homem, tem que mostrar que eu sou poderoso. Tem que fazer, senão eu fico desmerecido perante a sociedade. E vice-versa também, o feminismo aí, né? Se eu não mostrar que eu sou dona de si, se eu não andar com short curto, se eu não andar com a roupa transparente, se eu não andar sensual demais, eu estou me abdicando dos meus direitos. Será que é por aí a nossa luta? Será que a luta é por aí mesmo? Ou a nossa luta é muito mais ampla? É implantar o reino de Deus no coração dos homens. A nossa amplidão, os índios não tinham essa sexualidade toda. Viviam todos nus. Aonde estão nossas mentes? O que nós estamos fazendo no pleno século XXI com a mente do século XVIII? Que a nossa mente está na nossa última reencarnação. Nós não trouxemos nossa mente para cá ainda. Porque se nós trouxéssemos, nós teríamos plena certeza que esse corpo físico é energia acumulada. Nós teríamos plena certeza que nós somos espíritos. Que a revelação já está aí. Nós teríamos plena certeza que essa energia pode ser direcionada para outros campos. Como o Divaldo, Chico denunciou. Conversa com as células. Direciona para outro lugar. Na voz, nos fluidos, na cura, no abraço, na conversa. Mas nós não. Ainda estamos voltando à parte física. Estamos entendendo que nós somos corpo físico. O século XXI não permite mais isso. Não permite mais.
nem para espírito, nem católico, para ninguém. Porque a ciência está provando aí de formas fantásticas que nós temos que mudar o sentimento. A hora já está invadindo aí, faltando esse segundinho, que fica as indicações dos livros que eu falei para a gente poder ler, entender um pouquinho, porque esse assunto é muito complexo, toca no coração, troca na culpa, mas que a gente possa primeiro olhar no interior, amenizar, porque fica aqui o recado que sexo não é pecado, é de Deus, como o pessoal fala, não, isso não é de Deus, não existiria, certo? Mas tem que ser feito sempre com respeito, porque tem relação com o outro. Que Deus possa nos abençoar sempre, nos envolver. Graças a Deus.